Muito bem, vamos para mais uma videoaula, certo? Agora nós vamos para a aula 17, o qual estamos tratando ainda da cinemática dos fluidos, certo? Que essa é a última parte, parte 4. Onde aqui iremos abordar a utilidade do teorema de transporte de Reynolds. Lembrando que essa aula é muito importante, certo? Para o entendimento a partir daqui para os outros conceitos da mecânica dos fluidos, né? Porque aqui a gente entra em si, né? No estudo da dinâmica, certo? E da cinemática, que se assim por dizer, da mecânica dos fluidos, certo? Com o teorema de transporte de Reynolds. Até então a gente estava avaliando as questões de cinemática, mas agora com o, o cálculo, né, com essa descrição do teorema de transporte de Reynolds, a gente começa a entrar dentro dos fatores de lei de conservação de massa, de energia e demais conteúdos importantíssimos, principalmente na dinâmica da mecânica dos fluidos. Então, como sempre, a nossa bibliografia é Eusengel, e eu quero trazer aqui para vocês essa aula de forma bem tranquila, bem passo a passo, para que todo mundo entenda, certo? Então, não é tão simples assim o entendimento via leitura, né? Dessas. Quando a gente trata de entender as equações, né? Mas eu venho aqui trazer uma forma resumida, uma forma fácil, uma forma didática da gente entender os cálculos do teorema de transporte de Reynolds. Então, o teorema de transporte de Reynolds, primeiramente, ele tem como objetivo relacionar a taxa de variação no tempo de uma propriedade extensiva. A gente já falou que a propriedade extensiva é aquela que está relacionada, né, com a massa, certo? Então, a propriedade extensiva, ela sempre está relacionada, né, ela depende da massa ou volume, né? Certo? Que é um sistema para uma propriedade intensiva, que não depende da massa, certo? Ou volume, né? No caso, temperatura, pressão, entre outros, certo? Que é um volume de controle. Ou seja, é você transformar da descrição lagrangiana para uma descrição euleriana, certo? Então, a contribuição de Reynolds foi essa, nesse sentido da mecânica dos fluidos, né? Reynolds teve muitas outras contribuições, mas na aula de hoje, a contribuição do Reynolds, né, na cinemática dos fluidos, foi essa aqui. Então, para transformar uma propriedade extensiva em intensiva, basta dividir a mesma pela massa, né? É claro, certo? Então, a propriedade extensiva é aquela que está relacionada com a massa, e a intensiva que não. Então, você divide, dividindo pela massa, você tem uma propriedade intensiva. Ó. Como exemplo, a quantidade de movimento, né? Que com propriedade extensiva é o produto da massa vezes a velocidade. Já com propriedade intensiva, ela é apenas a velocidade. Por quê? Porque eu dividi pela massa. Certo? Então, você tem aqui, ó, na figura, um sistema, certo? E um volume de controle. O que isso quer dizer? Que o sistema, né, não tem saída de massa, certo? A massa ela é constante dentro do sistema, a gente já viu isso. Já no volume de controle, não. A massa não é constante. Tá? Então, se a gente ver aqui, ó, nenhuma massa cruza a fronteira, ó, e a massa total do sistema permanece fixa. Né? Então, não há saída de massa aqui. Já no volume de controle, há uma saída de massa, certo? Há uma variação, né? Uma taxa de variação de massa aqui. Ok? Então é importante saber disso aqui, né? Porque a gente já viu lá nas aulas passadas a relação de sistema aberto, né? Que é um volume de controle, um sistema fechado, né? Que é justamente esse aqui que eu estou mostrando, um sistema isolado, certo? Que é aquele que não perde massa nem energia, e por aí vai. Então, tendo como base, né, a massa específica, ou seja, a densidade, é sabido que a mesma é função da razão entre a massa e o volume, né? Como a gente vê aqui. Ó. Então, ó, densidade é igual a massa sobre o volume. Beleza. Logo, a massa é o produto da densidade e volume, né? Então, a massa é igual a densidade vezes o volume. Isso aqui é importante para que a gente possa entender o teorema de transporte de Reynolds. Com isso, a propriedade extensiva pode ser descrita como a integral da massa de uma propriedade extensiva. Então, ó, a propriedade extensiva Nzão pode ser dito como a integral de uma propriedade intensiva, certo? Em função da massa, ok? Como a massa ela é dada como a densidade vezes o volume, logo a propriedade extensiva também pode ser descrita como uma integral, né? Da propriedade intensiva vezes a densidade, né? Em relação ao volume, né? dV de volume.
certo? Então, esse entendimento aqui é muito importante para que a gente possa entender o teorema de transporte de Reynolds. Então, ó, seja então um sistema e um volume de controle, né? Então, você tem aqui no tempo t um sistema e um volume de controle, do qual o sistema é igual ao volume do controle, ó. Então, vamos dizer que o sistema é toda essa superfície de controle aqui, tá vendo? Ó? Certo? Essa parte em vermelho. E o volume de controle seja tudo que está aqui dentro, em azul. Ó. Então, quando o sistema for igual ao volume de controle, né, a gente verifica aqui o cálculo do sistema, certo? E quando relacionado ao sistema, sabe-se que a variação da propriedade extensiva do sistema, em razão do tempo, né, é dado pelo limite da diferença do sistema do tempo ΔT, né, T mais ΔT, e o sistema do tempo T. Né? Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que a variação da propriedade extensiva num sistema é igual ao limite, certo? Da variação da propriedade extensiva. Um tempo na frente, né? T mais 1, vamos dizer assim, T mais ΔT, menos ou a propriedade extensiva no tempo, certo? Então, isso aqui nada mais é do que a derivada, né? Se a gente for ver aqui a questão do limite, né? Limite posterior menos o limite presente, né? Vamos dizer assim, limite futuro menos o limite presente dividido pelo tempo, né? Isso aqui é uma derivada, ok? A gente vê em cálculo 1, certo? Já para o volume de controle não é bem assim. Por quê? Porque aqui você já tem um tempo T mais ΔT, né? Então, o sistema já não é mais igual ao volume de controle, né? Então, a gente vê aqui que no sistema ele permanece, certo? Sendo que o volume de controle, ele andou. Então, ele andou, ó, volume de controle, certo? Que é igual ao sistema, aqui, ó. Mas ele teve uma certa variação de saída e uma variação de entrada, ó, do sistema, certo? Porque ele andou. Então, ó, a variação da propriedade extensiva, ela vai ser o limite, ó, da propriedade extensiva do volume do controle T mais ΔT, ou seja, essa parte toda em azul aqui, ó, certo? Vamos dizer aqui que é essa aqui, para que fique melhor entendido, mais a parte que sai, que é essa aqui, menos a parte que entrou, né? Que é essa aqui, menos o volume quando estava no tempo T, né? Ou seja, menos quando ele estava nessa situação, certo? Então, ele andou um pouquinho, certo? Logo, eu vou ter que relacionar o quanto ele saiu e o quanto entrou, né? Então, a diferença do volume de controle para o sistema é justamente essa variação de quanto saiu e quanto entrou. Então, com isso, ó, nós temos que a variação da propriedade extensiva ela vai ser igual à parte do sistema, ó, igualzinho essa aqui, tá vendo? Ó, certo? Que é a derivada, certo? Da propriedade extensiva, a derivada da propriedade extensiva, mais, certo? A diferença da derivada convetiva, que é justamente a entrada e a saída, né? O limite da região da propriedade extensiva de entrada e de saída, certo? Então, essa derivada local aqui, ela nada mais é do que a variação da massa, certo? De uma propriedade intensiva. Como a massa é igual à densidade vezes o volume, né? Então, a derivada local vai ser igual à variação, certo? Do volume de controle, da integral do volume de controle, de uma propriedade intensiva vezes a densidade vezes a derivada do volume, né? Já a derivada convectiva, não. A derivada convectiva vai ser a propriedade intensiva vezes a densidade vezes a vazão, ó, o volume dividido pelo tempo. Então, a vazão que houve a entrada e a saída do sistema. E sabendo que a derivada do volume pelo tempo, que a gente chama de vazão, é igual a velocidade vezes a área, nós temos que o quê? Temos que a variação da propriedade extensiva nada mais é do que a variação da integral de volume de controle da propriedade intensiva vezes a densidade em função da integral do volume, né? Mais a integral da superfície de controle, certo? Da propriedade intensiva vezes a densidade vezes a vazão, que pode ser chamado também de velocidade vezes a área. Então, a superfície de controle eu relaciono com a área do meu sistema e o volume de controle eu relaciono com o volume. Certo? Com isso, para regime permanente, a gente sabe que regime permanente é o quê? Regime permanente é quando o sistema é constante, né? Quando
quando a massa é constante. Logo, a variação da massa é igual a zero, né? Com isso, a variação de todo o volume de controle é igual a zero, né? Porque trata de uma variável local. Já o outro termo é uma variável convetiva, como a gente já viu, né? Dito isso, ao aplicar o teorema de transporte de Reynolds, é necessário primeiro especificar o volume de controle que contém uma parte selecionada do sistema do fluido, né? Então, com isso, a gente entende como é dado o teorema de transporte de Reynolds. E próxima aula a gente estuda as equações de conservação de massa, né, de Bernoulli e de energia, certo? Então, próxima aula são aulas mais, como eu posso dizer, mais que vão durar mais, né? Mais longas, certo? Vai ser dividido em mais partes, né? Porque é um assunto muito importante para que a gente converse dentro da dinâmica dos fluidos.